A paz do Senhor, pessoal, para todos que estejam ouvindo meu vídeo. Em nome de Jesus, compartilhe para mais pessoas ver aí. Dê um cliquezinho aí no joinha, dê um joinha aí, certo, pessoal? Coloca aí o dedo no sininho aí, para que eu continue fazendo esses vídeos em nome de Jesus, amém? Vou ler uma palavra, depois da palavra eu vou explicar a vocês mais uma vez que amanhã, dia 9, 17h30, estou fazendo este vídeo ou com esse vídeo ou ao vivo, certo, pessoal? Se for ao vivo é uma benção, né? Porque tá complicação aqui na mídia, certo? Se for ao vivo você vai entrar no chat lá e dá para compartilhar, certo? Mas agora mesmo, em nome de Jesus, eu vou ler uma palavra. E amanhã também tem outra palavra, depois da palavra de Deus, amém? Que é o ensinamento. Eu começo a explicar para vocês criar o canal. Tudo no começo é devagar, pessoal, porque se tudo de uma vez não vai dar nem para mim ensinar, e o tempo também não vai dar, e você não vai aprender nada, porque é muitas coisas. Glória a Deus. O livro de Atos, capítulo 9, versículo 5. 9, 5 em diante. Glória a Deus. E ele disse: quem é, Senhor? E disse: o Senhor, eu sou Jesus, aquele, aleluia, que tu persegue. Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Aleluia. E disse-lhe: ó Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Aleluia. E o varão e os varões que ia com ele estava espantado, e ouvindo a voz, mas não viu ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu-se os olhos, não via ninguém, e guiando-se pela mão, conduziram ele a Damasco. E a estes 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu nada. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta à casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando numa visão, e ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punham sobre ele a mão, para que torne-se a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, enquanto os males tem feito aos teus santos em Jerusalém, Senhor. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porém este é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi, entrou na casa e pondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha e me enviou para que torne-se a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vou explanar essa palavra agora, pessoal, para você entender a gravidade das pessoas que não têm temor a Deus, que zomba da palavra de Deus e que persegue o povo de Deus. Eu não estou falando dos falsos profetas, eu estou falando do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha, e ele disse: quem é Senhor? E disse: se o Senhor eu sou, Jesus a quem tu persegue. Porque aqui Jesus já tinha ressuscitado, Jesus não estava mais na terra. Aleluia. É tão tal que os homens que vinham com ele não viu ninguém, só ouviu a voz. Mas Paulo viu claridão nos olhos dele. Aleluia. E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os esgrilhões. E ele, tremendo, atônito, ficou com medo, gente. Imagine você no cavalo para perseguir uma pessoa, ou seja, a história aqui é crente mesmo, perseguir os crentes, aleluia, perseguir o povo de Deus, e de repente aquele claridão chegou na frente dele, e o cara caiu de cima do cavalo, e já levantou cego. A palavra de Deus diz aqui, que ele levantou cego, glória a Deus, aleluia, ele levantou cego. Entra e diz, mas entra na cidade, lá te será dito o que tem, como convém a fazer. Jesus nem quis saber dizer a ele o que é que ele ia fazer. Ananias foi lá para dizer o que é que ele ia fazer, aleluia. E o Espírito Santo, aleluia. Entra na cidade e será dito o que se convém a fazer. E os varões que iam com ele, as pessoas que iam com ele no cavalo, né, que era, ele andava com a turma de gente para prender as pessoas, para prender os crentes, aleluia. E naquele povo ali, ó, e os varões que iam com ele para espantado e ouvindo a voz, ficaram espantados e ouvindo a voz, mas não viu ninguém. Ouviu a voz, mas não viu ninguém. E neste momento ele viu que Paulo estava na frente, né? Era soldado de guerra, ele estava na frente e Paulo caiu. Mas ele olhou, escutou a voz, mas não viu ninguém. Glória a Deus. É sinal que Jesus estava ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. E Saulo levantou-se da terra e abriu-se os olhos e não viu ninguém. Não viu os soldados dele e nem viu o amigo dele, não viu nem onde é que estava, aleluia. E guiando-se pelas mãos, eles levaram a Damasco, levou Paulo a Damasco, aleluia. E 3 dias sem comer e sem beber, ficou 3 dias sem comer e sem beber. E ele ficou o quê? Orando, aleluia. E Jesus falou com ele e falou com Ananias para não ter dúvida nenhuma, aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Por que um certo discípulo, pessoal? Porque era 12 discípulos, certo? E a maioria das pessoas sabe o nome dos 12. Mas Ananias já era um discípulo que foi pregado através dos 12, que seja Pedro, que seja João, Tiago, uns deles já é uns discípulos dos discípulos,
Aleluia! Porque foi assim que aconteceu, como muita gente aí, já vi gente falar para mim, que a palavra de Deus só era só para aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, quando Jesus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Pessoal, se fosse só para aqueles 12 discípulos, tinha acabado a evangelização, tinha acabado a pregação da palavra de Deus. Por quê? Quem é que ia pregar se fosse só para eles? Mas muita gente se converteu, como hoje tem eu aqui pregando, glória a Deus, aleluia. Muita gente se converteu e o tempo passou e espalhou por todo o mundo a palavra de Deus. E é fiel e verdadeira. Continua, o pessoal continua pregando, porque a palavra de Deus cada dia se renova, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá, pessoal, estou falando que é para vocês entenderem, porque tem gente que não entende a palavra de Deus. A pessoa não explica direito às vezes e passa por cima da história. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. E chamando Ananias e disse-lhe, o Senhor em visão em Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aí o Senhor disse, levanta-te, vai à rua chamada direita, glória a Deus. A rua chamada direita, e na casa de Judá, por um homem de Tarso chamado Saulo. Eita, Ananias chega a tremer de medo nessa hora, mas ele foi lá. Porque Jesus, quando manda, ele responsabiliza, aleluia. E pois eis que ele estava orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha, Paulo já estava orando e teve uma visão que Ananias ia chegar lá junto dele. Aleluia aqui. Numa visão, e ele viu entrando um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele já tinha recebido de Deus uma visão. Glória ao nome santo do Senhor. Paulo, quer dizer, ainda era Saulo, depois mudou o nome para Paulo, mas no começo era Saulo. Ele já teve uma visão de Deus, que Ananias ia chegar lá e colocar a mão nele, aleluia, e ele ia ver, glória a Deus, sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, Senhor, de muitos ouvi, olha Ananias dizendo para o Senhor, de muitos ouvi, Senhor, acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos, aleluia. Jesus não quis nem saber o mal que ele fez aos santos, Jesus queria saber que ele ia pagar, aleluia. Pagar levando a palavra dele, aconteça o que acontecer com a vida dele, mas ele ia ter que levar a palavra de Deus, aleluia. Tem gente que só basta ver uma cara feia, nega até de ser crente, glória a Deus. Não é mesmo, pessoal? Diga mesmo, não é? Tem gente que com a cara feia já fica com raiva, já sai da igreja, manda tudo, aleluia, glória a Deus. Não é verdade? Glória a Jesus, é verdade, pessoal. Vamos lá. Quantos males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dizendo que ele tinha poder. Ananias explicando para o Senhor, Senhor, ele tem poder de prender todo sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, glória a Deus. É um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Aleluia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você vai pagar. Seguir os crentes vai pagar. Aleluia. E Ananias foi e entrou na casa
e pondo-lhe-se a mão, disse: irmão Saulo. Olha, Ananias já chamou ele de irmão na hora, glória a Deus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que tu persegue, que tu apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne-se a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí, neste momento, Paulo já estava vestido e revestido com o poder de Deus na vida dele. Glória a Deus. Já estava pronto para pregar e enfrentar treva. Aleluia. Glória é o nome santo do Senhor. Paulo já estava pronto. Quando Ananias chegou lá que orou, que as escamas, a Bíblia diz que as escamas, caiu uma escama do olho dele. Aleluia. Umas escamas, e ele tornou a ver. E quando ele tornou a ver, pessoal, aleluia, o homem estava cheio do Espírito Santo. Ninguém mais a suportar, nem aguentava o poder que estava neste homem, porque ele saiu pregando por todo lado, aleluia. A história dele é muito grande. Até uma cobra mordeu venenosa e ele não aconteceu nada na mão dele. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. É assim que Deus faz, porque este homem, depois disso aqui, creu. Só bastou Jesus botar uma visão no olho dele, ele caiu cego por causa do claridão de Jesus, que era muito forte. A luz de Jesus é forte. Ninguém encara a Deus porque cai por terra. Aleluia. Por isso que Deus não deixou Moisés ver ele. Viu pelas costas, mas eu estou falando ver, porque não ia suportar o brilho da luz. Glória ao nome santo do Senhor. E você, pessoal, receba esse Jesus que eu estou passando para vocês. É mais um canal. Este canal é um canal sincero para explicar as coisas que estão acontecendo e o que vai acontecer. Foi, não foi, eu falo um pouco, porque é muita coisa num momento só para falar. Aleluia. E você vai ficar uma pessoa aqui sabendo das coisas da palavra de Deus que está para vir, o que vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Receba Jesus como um salvador da tua vida, para você entender a palavra de Deus. Porque tem doutor que leia para lá, leia para cá, leia tudo, mas não entende do que significa. Amém? Vou falar um trechinho agora, pessoal, do horário, né? Porque para não me esquecer, eu acabei de postar, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Rio, certo, pessoal? E vou agora, depois quando terminar aqui, eu vou colocar no YouTube, no Shot. O horário, amanhã 9/5, às 17h30, eu estou abrindo o canal. Se você se interessar, tem duas coisas para você. Se você não quiser se interessar, aprender como criar um canal no YouTube e todas as coisas que tiver faltando, eu vou explicar para vocês. Não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas aos poucos. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira, 17h30 e sábado às 20 horas. Aleluia. Se der algum aqui um momento aqui de eu mudar a data, eu explico para vocês. Amém, pessoal? Eu vou explicar para vocês que tem muita gente aí que está estudando, né? E não tem nada o que fazer. Tem família com muito jovem em casa. E se ele aprender a fazer vídeo, ele vai ganhar dinheiro. É só aprender a fazer e seguir o nicho que ele sabe. Se meter a cara a fazer nicho que não sabe, quando eu comecei, foi um nicho do meu cachorro, foi um nicho de gato, foi um nicho... Tá entendendo? Sair misturando tudo e não é assim que se faz. E eu não aprendi isso, levei pau, perdi o meu celular também, devido ao tempo, né, de tanto fazer vídeo. Meu celular deu pau. E eu quero dizer para vocês, pessoal, eu comprei outro celular. E eu quero dizer para vocês que com Deus na frente tudo dá certo. Com Deus na frente tudo dá certo.
E os YouTube por aí só ensina metade das coisas, nunca lá ensina tudo. Eu sofri para aprender tudo que eu sei, mas eu vou ensinar vocês, você com mais ou menos uma semana de aula, vocês aprendem tudo que eu aprendi em um ano, vocês aprendem dentro de 30 dias. Certo, pessoal? Aprende porque você jovem tem uma mente muito boa, né? Uma mente saudável, em nome de Jesus. Se você receba Jesus como Salvador da sua vida, vai para a igreja, viu? E venha ver o meu vídeo e compartilhe meu vídeo aí com seus amigos. Pode compartilhar sem medo, não tem problema nenhum, pessoal. Compartilha aí, sem medo mesmo, para o pessoal vir amanhã de 17h30. Que quanto mais gente, mais que eu vou arranjar texto e contexto e vou arrumar para falar para vocês vão aprender mais rápido ainda. Amém? E Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.